Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Eu fiz um pequeno short, como se fosse uma chamada para vocês aí do que está acontecendo, né? Este homem aí, tá bom? O Henry Kissinger, ele fez uma visita surpresa ao presidente chinês Xi Jinping, enquanto os Estados Unidos tentam se reaproximar da China, né? O ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger teve um papel crucial na normalização das relações norte-americanas e com chinesas há meio século. Sim, ele foi fundamental há 50 anos atrás, inclusive na ascensão chinesa, tá bom? A China como ela é hoje no capitalismo mundial, no cenário internacional, quem criou foi esses homens, tá bom? Ele é um dos pensadores do globalismo que nós vemos hoje no mundo. E olha só, o presidente chinês Xi Jinping deu boas-vindas calorosas ao ex-diplomata americano Henry Kissinger, de 100 anos, um homem centenário, enquanto os Estados Unidos buscam laços mais estreitos com a China. A viagem surpresa de Kissinger a Pequim ocorre em meio a uma série de visitas de funcionários de alto escalão dos Estados Unidos à China. O ex-secretário de Estado desempenhou um papel crucial em ajudar a China a sair do isolamento diplomático na década de 70, mas segue sendo uma figura controversa no restante da Ásia por seu papel na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos enfatizaram que ele está visitando a China na qualidade de cidadão comum, mas dada sua estatura descomunal na China, ele poderia atuar como um canal de apoio para negociações entre Estados Unidos e China. A televisão estatal mostrou Xi sorrindo ao lado de Kissinger. E ele disse para o Kissinger: "Estou muito feliz em vê-lo, senhor." Eles se encontraram na casa de hóspedes estatal de Yaoyutai, um local mais íntimo do que o amplo grande salão do povo, onde geralmente acontecem reuniões oficiais com diplomatas estrangeiros. Diaoyutai também foi o lugar onde, meio século atrás, Kissinger se encontrou com autoridades chinesas em uma visita secreta que ajudou a normalização dos laços entre os dois países. Abre aspas, "Nunca esqueceremos nossos velhos amigos e não esqueceremos suas contribuições históricas para desenvolver as relações Estados Unidos-China e a amizade entre os dois povos", acrescentou o presidente chinês. O tom afetuoso de Xi refletiu a mensagem conciliatória de outros altos funcionários que se encontraram com Kissinger. As declarações do governo chinês sobre as reuniões de Kissinger com o diplomata Wang Yi e o ministro da Defesa Lin Shangfu enfatizaram a necessidade de respeito, cooperação e coexistência pacífica. Também citaram Kissinger dizendo que ele era um amigo da China, que nem os Estados Unidos nem a China podem se dar ao luxo de tratar o outro como um adversário, e que suas relações seriam centrais para a paz no mundo e para o progresso da nossa sociedade. No meu entender, tá bom, meus amigos? Eu vou só aqui, ó. Mas os Estados Unidos também enfatizaram que ele estava lá por sua própria vontade, não em nome do governo americano. Como cidadão comum, Kissinger pode ser mais franco em suas discussões com Xi e outras autoridades. O quê? O Kissinger, ele, digamos assim, ele é a ponta de lança da elite mundial. Ele tá acima do governo em relações, mas abaixo da elite que domina de fato as coisas. Então ele é um homem que tem um papel fundamental e um poder muito alto. E como ele não está mais numa posição diplomática oficial, ele pode falar coisas que um diplomata não poderia falar. Então ele tem uma carta branca numa relação. Possivelmente os Estados Unidos, sim, deve ter acordado com ele esse encontro para ele estar lá presente e falar com a China de forma mais conciliatória e usar termos até que um alto oficial não poderia. Olha só, no mês passado Pequim se recusou a permitir que Li se encontrasse com seu homólogo, né, que é o chefe da segurança do Estado de Defesa americano, Lloyd Austin, em um fórum em Singapura citando sanções. Pode ser uma pequena surpresa que Kissinger tenha decidido resolver o problema por conta própria. Em uma entrevista em dezembro, o diplomata americano criticou o posicionamento dos governos Trump e Biden sobre a China. Segundo ele, o atual governo americano está tentando um diálogo que geralmente começa com uma declaração de iniquidades chinesas. Embora Kissinger não seja um estranho à China, ele visitou o país mais de 100 vezes. Isso é muito interessante, eu quero colocar para vocês esses dados, porque da vez que em 70, né, a China ela é o que é hoje, começou na década de 70. E a pessoa que se encontrou com o atual presidente da China naquela época, o Mao Tse-tung,
Em 73 foi ele, o Henry Kissinger. Ele se encontrou com o mesmo e após isso foram ditas coisas que claramente nunca serão ditas para nós em público, né? Mas ali o mundo mudou profundamente e nós vimos a partir dali de 70 a China surgir e chegar até onde chegou hoje como uma potência. As travas que existiam contra a China era sancionada, a China era isolada geopoliticamente e ali os Estados Unidos resolveu abrir as portas para a China, fazer profundos investimentos, transferir o chão de fábrica ocidental para lá e transformou a China na potência que ela é hoje. Porque o problema dos Estados Unidos foi o seguinte, desculpa, a China ela tem leis trabalhistas muito fracas, né? Ela não tem leis trabalhistas de fato, é um trabalho escravo, mão de obra barata, uma população de 1,4 bilhão de pessoas, um mercado imenso, podem produzir muito a um custo baixíssimo e aí pronto. Depois do que aconteceu na praça, né, lá, aquela situação que foi após o conflito, onde as forças de Chiang Kai-shek também foram tiradas de lá naquela época. Posteriormente a isso houve protestos e ali em 70 foi onde de fato, para tirar de vez a China da zona de influência ou uma proximidade com a União Soviética, os Estados Unidos vai lá e, opa, tô aqui, peraí, vocês querem prosperar no mundo, vocês querem ter força, a gente apoia o governo comunista aqui, vocês vão abrir as portas para nossa fábrica, vocês vão dominar, mas nós vamos colocar nossas empresas aqui e com o passar do tempo vocês vão transformar isso aqui numa democracia. Coisa que a China enganou eles, enrolou eles até hoje. Nós estamos vendo que a China não se submeteu e não vai se submeter. E eu digo mais, irmãos. Por essa semana eu vi muitos comentários entre economistas e pessoas aí importantes, inclusive de que a China estava com a ideia de vender todos os seus 800 bilhões de dólares em títulos do Tesouro Americano no mercado. O que isso seria? Seria um golpe fatal na economia americana. Se a China vende tudo de uma vez só, quebra os Estados Unidos, quebra o Ocidente inteiro. Né? E por que não vão fazer isso? Né? Por que não fizeram isso? Por que não vão fazer isso? Não é? Justamente porque o Kissinger está indo lá agora visitar e pedir, talvez seja para pedir, olha, não faz isso, vamos ver se a gente consegue acertar as contas, ou talvez, irmãos, talvez pode ser que ele está indo lá para forjar um conflito entre os dois e tentar criar uma cortina de fumaça, porque muitos já acreditam que os Estados Unidos perdeu esse conflito, o dólar está completamente destruído, o dólar já era. A economia norte-americana acabou de vez, está falida e agora eles vão forjar um conflito devastador para transferir, né, o controle, né, do mundo. Realmente o poderio vai pender a balança para o Oriente ou, né, também para talvez o golpe que falta é esse nos títulos e aí ele foi pedir para a China não fazer isso e tentar conciliar para segurar o máximo possível. E nós não sabemos. Por quê? O Antony Blinken, o secretário de Estado americano, visitou a China de surpresa para tentar fazer paz e melhorar as coisas. Em seguida, nós temos aí essa pessoa que é acima, né, que é o Henry Kissinger, visitando Xi Jinping. E olha só, além do secretário de Estado Antony Blinken, que visitou o país no mês passado, Kissinger é a única figura americana que Xi encontrou nas últimas semanas. Antes dele, quem estava lá agora recentemente era o Bill Gates. O Bill Gates encontrou com Xi Jinping. Ele e o Elon Musk esteve na China e deixaram bem claro que eles não vão sair do mercado chinês, nem vão fazer sanções contra a China. E aí nós estamos vendo que parece que tem uma força no mercado, inclusive que não vai deixar a força americana realmente vencer isso aí. A secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, e o enviado especial para o clima, o John Kerry, também visitaram Pequim, mas não tiveram contato com o presidente. Né? Com sua recepção abertamente calorosa, Kissinger
Pequim sinalizou claramente que deseja mais envolvimento dos Estados Unidos. A diplomata Xin Huasang-Yi disse que a política dos Estados Unidos para a China precisa da sabedoria diplomática de Kissinger e da coragem política de Richard Nixon, o ex-presidente americano. Mas isso não mudará o fato de que a China, no final, manterá suas prioridades, obviamente, né? Pequim pode potencialmente considerar fazer gestos simbólicos de boa vontade após a viagem de Kissinger, tanto como um agradecimento a seu amigo, quanto para dar musculatura à posição dele. Matéria para concluir, abre aspas, mas não espere que isso mude significativamente os fundamentos que impulsionam as relações americanas-chinesas, que são governadas não por considerações individuais, mas pelo que Pequim vê como próprios interesses nacionais. Os Estados Unidos também, né? A matéria tenta mostrar que a China só pensa em si. Os Estados Unidos não tem como você tirar esse parâmetro dos americanos, porque o americano só pensa nele. Embora Kissinger tenha uma reputação controversa em outras partes da Ásia, principalmente por seu papel no Vietnã, na China ele continua sendo altamente apreciado por ajudar no reengajamento do país com o mundo. Em 1971, quando os Estados Unidos e a China não tinham laços oficiais, Kissinger fez visitas clandestinas a Pequim para organizar uma viagem do então presidente americano Richard Nixon. Foi ele que preparou o caminho para este laço, para que os investimentos ocidentais fossem feitos na China para transformar a China numa potência econômica e comercial mundial. Tá bom? Então ele vamos dizer assim, que no nível de poder, de escalão, ele está acima de um presidente, tá bom? Inclusive, se vocês verem a história do Kissinger, quem chamou ele, né, quem trouxe ele para essa órbita aí foi a família Rockefeller, né, que fez um presente para ele. E ele se tornou uma pessoa muito proeminente. Ele foi crucial para as batalhas entre Israel e o mundo árabe, desde a criação, né, desde o conflito de 1973, que foi no conflito de Yom Kippur. Ele foi crucial para as vitórias de Israel. No ano seguinte, Nixon desembarcou em solo chinês e conheceu os principais líderes, incluindo Mao Tse-tung. Isso abriu caminho para a normalização das relações diplomáticas Estados Unidos e China e a abertura da economia chinesa, né? Então tá aí, irmãos. Isso aqui, ó, matéria do dia 20/7, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem muito ligados nisso aqui. Porque, irmãos, nós não sabemos o que foi dito ali dentro. Mas sem sombra de dúvida, a partir desse encontro aqui, o mundo nunca mais será o mesmo. Porque esse homem foi lá para acordar coisas muito grandes. Esse homem, ele trata de coisas e de níveis de informações que nenhum presidente trata. Então, um forte abraço a todos e até os próximos vídeos, se Deus permitir.